Toda a galera, é mais um vídeo, mais um momento estamos juntos nessa, né? Nesse dia tão maravilhoso, dia tão especial. A gente vai trazer um vídeo aqui bem top, né? Um vídeo bem top de linha, porque a mensagem, ela tem que ser anunciada. A mensagem, ela tem que chegar às pessoas. É preciso, é necessário. Eu creio e acredito que tudo é um trabalhar de Deus. Você tenha um dia muito abençoado, em nome de Jesus e em nome de Deus. Jesus, ele sempre fez em nome do Pai. Isso é gratificante, porque a gente também tem que fazer em nome de Deus. Eu sei que Jesus, ele é bom demais o tempo todo, porque ele veio morrer por mim, ele veio morrer por você, ele veio morrer por todos nós. Sabemos todas as histórias, e por isso que a gente, como sabemos, temos que passar para vocês a mensagem da palavra de Deus. Então, antes de começar esse vídeo também, eu queria mandar um forte abraço para Dona Dalva, para minha sogra, para o Luiz, para o Noé, para tataravó também lá, para todo mundo um forte abraço e que Deus abençoe vocês. E Dona Dalva, continue firme e forte no Senhor, que isso é maravilhoso que a senhora faz. É maravilhoso estar na presença de Deus. Se Deus, ele se agrada de ver a senhora fazendo isso, é maravilhoso. Eu me agrado, imagina o Pai. Então aqui hoje eu queria trazer um conteúdo muito maravilhoso, porque aqui Jesus, ele vai ser traído. Principalmente porque ele vai falar para todo mundo ali na mesa, aos discípulos, a quem está ali, porque hoje é a festa da Páscoa. Como é a festa da Páscoa, ele vai mencionar que o dia dele está chegando, que está próximo. O homem será entregue de mão beijada. O homem será vendido. O homem será traído. O homem será negado. O homem será praticamente, de certa forma, entregue na mão do homem da lei. É assim que a gente tem que dizer, de uma forma mais polida, para as pessoas entenderem que o mestre será vendido. Ou um português mais claro e mais fácil de entender, ele será traído pelo seu discípulo. É uma passagem que ele vem dizendo sempre para os discípulos: o meu dia está chegando, a minha hora está chegando, o meu dia chegou. É mais ou menos assim, a minha hora chegou. E agora não tem mais jeito. Quando Jesus, ele anuncia isso, é porque realmente chegou a hora. Quando ele chamou os discípulos, ele saberia que isso iria acontecer. Porque já estava escrito, era cumprimento da palavra de Deus. Não tinha jeito, não tinha como voltar atrás. Tinha que ser ele, tinha que ser vendido, tinha que ser traído, tinha que ser crucificado. Tudo isso tinha que acontecer, porque senão não teria lágrimas derramadas. Seria uma outra história. A história de Jesus seria assim, desse jeito, porque era cumprimento da palavra de Deus. Era cumprimento. Não tinha jeito. Jesus morreu de certas formas, sofrendo. Não tinha outra forma a dizer. Com a dor, o que ele passou ninguém passaria e ninguém vai passar. Porque somente ele morre por alguém. Somente ele morre pelo povo. E as pessoas perguntam por que ele fez isso? Por amor a mim e a você. Não tem outra explicação. É por amor a nós. Temos que parar de ser ingrato. Temos que reconhecer o esforço dele.
E que esforço! Deus dá o seu filho para morrer por nós, por pessoas ingratas. Olha como que as pessoas são hoje. Rouba, mata, mente, trai, adultera. Tudo que é mal, vai fazendo. E não para, não. E Jesus, ele veio para acabar com tudo isso. Aquelas pessoas que são escravas de vícios, escrava de games, escrava de drogas, escrava da prostituição, é escravo. Porque se você faz todo dia, você é um viciado. É um vício que pega muita gente, vicia mesmo. Eu já fui um viciado em games. Então, é coisas que a gente pode dizer, tá preso àquilo. E tem pessoas que deixam de comer. E tem pessoas que deixam de viver. E tem pessoas que largam até os filhos por causa do vício. Larga a esposa, larga o marido, larga o trabalho, larga tudo. Porque tá viciado e não tem o controle. E o vício faz as pessoas não ter controle. Foi por isso que Jesus veio, para te libertar de qualquer coisa que você imagina. Jesus é bom demais o tempo todo, glória a Deus, aleluia, amém. Já que ele veio em carne e mataram ele no terceiro dia, ele ressuscitou, ele está em espírito, em verdade. Ele vem marcando presença na minha vida. Ele vem marcando presença na tua vida. Ele vem marcando presença na vida de todo mundo. Porque ele é bom demais o tempo todo. É de manhã, é de tarde, é de noite, não importa a hora, não importa o dia. Você pode estar numa aflição, em perigo. Se você clama a ele, ele vai te socorrer. Quantas pessoas esteve em perigo, aquele perigo total, e clamou ele, ele correspondeu, porque ele ainda trabalha, ele ainda ajuda, porque ainda há tempo de você escolher. Se você quer ficar nas trevas, se você quer ficar na luz, se você quer ficar aonde que você está, ou você pensa ir no paraíso, ou você pensa dar um passo para frente, não um passo para trás. Dê passo para frente. Os seus olhos estão na frente. O seu futuro está adiante. Ele não está atrás, não. Está na frente. Atrás passou, é passado. E Jesus veio para acabar tudo que é mal. Daquele passado que você não quer mais. Você quer largar. Conheceis a verdade nos libertará. O Senhor é meu pastor. É a rocha. O nosso refúgio. Deus é bom demais o tempo todo. E Jesus, ele é tremendo, ele é fiel. Porque ele veio, ele não pecou, ele passou por 1000 aflições aqui, provações, e mesmo assim, ele não pecou, ele não negou, porque ele tem a chave da vitória. E nós que conhecemos que ele é a verdade, ele é o pão da vida, nem de pão viverá o homem. É necessário que você precisa de Deus no coração. Uma vida sem Deus é diferente. Você com Deus, você sem Ele, você faz muita maldade. E uma atrás da outra, porque você não conhece mais o Criador. Você não lembra mais dele. Você não pensa no adiante. E muitas vezes não pensa nem no próximo ou nem no familiar. Porque é desse jeito que as coisas acontecem hoje. Deus está aí para todos. Cabe cada um escolher se é bom para você, se é bom para o seu amigo, para sua esposa, para o seu vizinho. E isso são escolhas. É o livre-arbítrio e a liberdade que cada um tem. Tem pessoas que acham que o dinheiro é o Deus dele. Tem pessoas que acham que a casa é o Deus dele. Cada um acha o que quiser. Mas eu digo a vocês uma só das verdades. De todas as verdades. Que ela um dia aparecerá aos olhos de todos. Todo mundo um dia vai conhecer a verdade. Se você adora o Deus de estátua, o Deus do papel,
o Deus do feijão, o Deus do lenço, o Deus da pedra. Um dia a verdade chegará para todos. Todo dia vem alguém falar para você de Deus. Creia nele, somente nele. Recebe ele, abre a porta do seu coração, deixa ele entrar e fazer morada. Muitas pessoas te xingam, muitas pessoas te humilham, fala que você é louco, fala que você é isso, aquilo, mas não fala que você está falando a verdade. As pessoas falam isso porque esfriamento mundial. As pessoas ouvem o que quer, aceitam o que quer, vê o que quer, mas esquecem da palavra de Deus, que é a Bíblia. Por isso que tem um versículo que fala assim: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Porque é a verdade. Porque as pessoas daqui vêm da verdade, mas não querem a verdade. Essa é uma verdade das realidades. Não querem a verdade. Então aqui na festa da Páscoa, Jesus, ele vai mencionar na mesa. Ele vai falar para as pessoas ali, que são os discípulos: alguém aqui vai me entregar. Alguém aqui vai me vender entre vocês. Eles mesmos vão levar um baque. Eles vão levar um susto quando Jesus mencionar isso. Opa! Entre eles vão falar: mestre, eu te amo. Mestre, não sou eu. Mestre, eu sou seu amigo. Mestre, é ele. Mestre, pode ter certeza que não sou eu. Então todos os discípulos na mesa ali, eles vão falar isso. Ninguém vai se opor a dizer a verdade, porque o traidor já está sendo revelado. Mas ele não vai aparecer. Então realmente vai ser mais ou menos assim essa história hoje. A palavra de Deus, ela vai ser mencionada aqui. Livro de Mateus. Livro de Mateus. No capítulo 26, do versículo 17 adiante. Alguns versículos da palavra de Deus onde você vai entender a traição. Ele vai ser traído. Quantas pessoas hoje é traído pelo seu melhor amigo? Quantas pessoas hoje é traído pelo seu irmão de sangue? Quantas pessoas hoje é traído pela sua esposa? Quantas pessoas é traído pelo seu marido? Quantas pessoas são traídas pelo seu governo? Quantas pessoas são traídas por todos? O ser humano, ele tem uma falha que é chamado pecado. Uma, porque eles gostam de dinheiro. Eles vendem até a mãe, vendem o filho, vendem tudo por causa de dinheiro. Então, a traição é uma coisa que já vem desde a época antes de Cristo. Quando fez o ser humano, praticamente, ele já carregou a semente do pecado. Porque ele comeu o que não poderia comer. Tá aí uma diferença. Ele comeu o que não poderia comer. Aquela fruta. Então, ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus. Não era para comer e comeu. E dali veio o pecado, o conhecimento. Já veio também a primeira morte. Quando o irmão mata o irmão. Quando Caim mata Abel. Então o pecado já começa desde ali. Só foi aumentando cada vez mais. Porque ele tinha conhecimento. Tanto do bem quanto do mal. Mas ainda ele prefere fazer o mal. Porque é mais fácil estar nas trevas do que estar na luz. Porque as trevas te oferecem coisas materiais. E as pessoas são vendidas por míseras moedas. Como aqui foi vendido Jesus. 30 moedas de prata. Se nessa época vendeu uma pessoa, imagine na época de hoje. Eles compram o seu voto por 10 reais. Eles compram o seu voto
por um prato de comida. Você vende o seu voto por causa de qualquer coisa que te oferecem. Só não vende a sua alma. Vende sim. A alma pro inferno, pro inimigo, pro demônio, pras trevas. Vende de tudo hoje. Vende até a vida. Vende de tudo hoje. Hoje as pessoas são muito materialistas. Grande parte delas, pode-se dizer, grande maioria delas. Se a mensagem fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, já dá para saber mais ou menos os que irão para o céu, os que irão para o paraíso, os que irão para a verdade. Os que conhecem a verdade, os que vivem na verdade. Tem aqueles que estão na treva, que vão vir para a luz ainda. Então aqueles que estão na luz irão para as trevas. Porque os próprios profetas falsos enganarão aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem. Até aqueles que vivem irão para as trevas. Porque darão brechas. É na brecha que o inimigo ele entra. É na brecha que o inimigo ele penetra. É na brecha que o inimigo faz toda a diferença na vida das pessoas. Destruição. Matar, roubar e destruir. Então aqui, Mateus 26, do 17 em diante, alguns versículos. O tema é: Jesus comemora a Páscoa. Aqui ele vai comemorar a Páscoa. Ele vai se reunir, vai chamar praticamente os discípulos, eles vão fazer comida, eles vão cozinhar, mas Jesus vai mencionar algo aqui tremendo. Porque ele sabe que o dia dele está próximo, muito próximo. Ele recrutou discípulos para o segui-lo, para ele ensinar todos eles. Como ele é o professor, o discípulo era aluno. Eles precisariam aprender da palavra de Deus. Tudo que Jesus sabia, passou para eles passar para as pessoas. É por isso que hoje, olha quantos cristãos tem no mundo inteiro. Todo dia é pessoas que aceitam Deus, aceita Jesus na vida, aceita Jesus na causa. As pessoas reconhecem. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Esse pouco pode ser muito também. Não sabemos quantos. Mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Eles se reuniram. Eles eram em 12 discípulos. Eles tiveram praticamente a comida necessária para fazer ali, até para sobrar, porque eles sabiam que era uma festa muito grande. E a festa da Páscoa não era uma festa qualquer não. Era uma festa importante, porque era sempre comemorativa. E nessa festa, Jesus iria mencionar para todos os discípulos, para vocês verem a importância de estar presente ali, a importância de ninguém faltar na igreja, quando é uma santa ceia, quando é um culto, porque Jesus, ele reúne os discípulos. Então é necessário, quando vamos ouvir a palavra de Deus, que nós também se reúne para ouvir o evangelho. Porque Jesus sempre traz as boas novas. Aleluia, glória a Deus. O que vem de Jesus, o que vem de Deus, é maravilhoso, é espetacular, é verdade, é amor, é restauração, é reconciliação, é o perdão. Ele te ajuda de manhã, de tarde, de noite, porque Ele nos ama. Ele nos ama. É por isso que Ele faz isso. Reúne famílias, reúne amigos, reúne pessoas.
O único Deus que reúne todo mundo é Jesus Cristo, é Deus. Não existe ninguém que reúne que nem Ele. Olha quantas pessoas tem no mundo que se reúne todos os dias para falar de Jesus, para falar de Deus. No final de semana, quando tem um culto, quando tem um estudo, reúne pessoas. Pode não ser muita, mas aonde há um a dois, há a palavra de Deus, há Jesus. E isso que é muito importante. Não perca a fé, não perca a esperança. Sempre esteja com Deus, porque Ele vai te abençoar. Eu creio em nome de Jesus. Porque a palavra, ela é poderosa. Porque a palavra, ela é eficaz. Ela penetra o nosso coração. Quando você escuta louvor, você fica feliz. Você se engrandece. Você agradece. Você abraça. Você ajuda. O seu coração está cheio. É a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que o Senhor continua restaurando. Que o Senhor continua ajudando. Que o Senhor continua trazendo almas para o Senhor. O Filho traz almas para o Senhor. O Filho pesca. Ele pesca de manhã, ele pesca de tarde, ele pesca de noite. As almas são pescadas 24 horas sem parar. Porque quando no seu país é de noite, no outro país é de dia. Nenhum país tem horários iguais. As horas são iguais. Mas um dia, um é noite, um é tarde. Isso é mundial. Então a importância de você se reunir é muito bom. E seja por pequena causa, por boa causa. Porque Deus, Ele só tem o melhor. Quando você se reúne com a sua família, você está dando um passo à frente para muita felicidade. Se todos pensassem assim, não teria essas brigas, não teria essas contendas que você vê, não teria as famílias rachadas. As pessoas casam, as pessoas se unem. Aquele amor magnífico e perfeito. Mas quando abandona Deus, quando você esquece Ele, o inimigo ele vem. Aquela pequena brecha, ele penetra. É onde as pessoas passam despercebidos. Não podemos cair nessa. Como muita gente anda caindo. Porque a gente somos servos de Deus. Temos o livro da vitória. Temos a vitamina do crente. Temos o que Jesus nos deixou. Paulo falava sempre isso. Tá para vir o Messias. João Batista sempre anunciava. Tá para vir o Messias, Moisés. Muitas pessoas achavam que Moisés era Jesus. Ou João Batista. Elias. Mas não é ele não. Eles anunciavam que tava para vir alguém para trazer o evangelho. O espírito do batismo. Esse é Jesus Cristo. Eles anunciavam. Mas as pessoas achavam que eles eram o Messias. Está na Bíblia isso. E hoje todo mundo conhece quem é Jesus. Porque ele veio, ele morreu, e no terceiro dia ele ressuscitou. Mas ainda há pessoas que falam que Moisés é Jesus. Ainda existem pessoas que falam que João Batista é Jesus. Existe! Tem pessoas que não creem em Jesus. Tem pessoas que não creem em Deus. Tem pessoas que creem numa pedra, creem numa rocha, mas menos em Deus. Mas isso aí são escolhas. São escolhas porque a verdade um dia ela chegará para todos. Não é só para mim não. É para todos. Todos um dia vai estar perante a Deus. Todos. Então aqui, eles se reuniram. Eles se reuniram porque essa festa era muito importante. E Jesus, ele iria anunciar aqui. Onde é que o Senhor quer
que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor. Ele respondeu: vá até a cidade, procure certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Então aqui Jesus já começou a anunciar. Reúne discípulos. Vamos fazer a festa. Tá chegando o meu dia. Quando ele fala que a hora chegou, é porque ele já fala que alguém vai vender ele. Alguém vai trair ele. Alguém vai negar ele. Alguém vai entregar o mestre de mão beijada por 30 moedas de prata. É isso que ele quer dizer. E quem ele mandou dar recado, já sabia que Jesus faria a festa, reunia todo mundo e lá ele ia dizer. Porque isso é cumprimento da palavra de Deus. É preciso, é necessário para as pessoas verem que Jesus, ele sempre mencionou isso antes que acontecesse tudo isso. Como ele é verdadeiro, como ele é fiel. Olha só. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. A comida praticamente já estava pronta. A comida já estava na mesa. Todos estavam reunidos, sentados. E eles oraram, porque era de costume orar. Era de costume agradecer. Era de costume dar graça. Isso é necessário. Cristãos evangélicos, eles têm esse costume de fazer isso. Porque a palavra de Deus fala. Jesus dava graça na multiplicação. Aquela mensagem, aquela passagem, onde havia 4.000 pessoas ali, ou até mais de 4.000, 5.000, onde as crianças não foi contado, nem as mulheres. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ali, Jesus, ele multiplicou. Os discípulos não saberiam que isso aconteceria. Mas Jesus perguntou: alguém aqui tem comida? Os discípulos olhou aquela multidão, era muita gente. Para os discípulos, não tinha como alimentar aquela gente, porque era muita gente. Mas os discípulos não sabiam que em frente dele estava Jesus? Sabia. Mas ali Jesus o multiplicou. Então Jesus viu que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele orou, abençoou e ele deu graça. Quando ele dá a graça, aí ele vai, entrega ao discípulo e começa a repartir os pães e os peixes. Sobra muitos pães. Sobra muita comida. As pessoas comem de tudo e vão embora felizes. Porque Jesus não queria mandar eles embora de barriga vazia. Porque já fazia dias que ele estava ali, horas também. Eles foram curados, eles aprenderam da palavra de Deus, receberam a cura. Receberam do mestre do bom e do melhor. Porque Jesus é bom o tempo todo. Olha só, os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então Jesus já começa a falar que um de vocês vai me trair. Imagine a preocupação deles. Imagine eles na mesa ali, os 12 discípulos de Jesus, um acusando o outro. Se o mestre começou a falar isso, ali acusações já rolou entre eles. Jesus sabia quem ia trair. Só que Jesus, ele não iria falar. Porque o cumprimento da palavra de Deus, ele não iria mencionar nome. Não iria falar nome. As coisas iriam acontecer naturalmente. Porque isso é cumprimento da palavra de Deus.
Tudo isso era necessário, porque já estava escrito na Bíblia. É o Evangelho de Deus. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Então Jesus já mencionou: aquele que vai trair ele é o que sempre comeu no mesmo prato que ele. Porque os discípulos já estavam com Jesus já há muito tempo. Jesus já estava ensinando eles a curar, a espantar demônio, a multiplicar também, porque o poder da multiplicação, se você autorizar em nome de Jesus, de Deus, né? A multiplicação acontece. Se aconteceu aqui, acontece na tua casa. Então, Jesus sempre ensinou a todos. Desde quando recrutou eles. Quando chamou eles para ser discípulos de Jesus, para levar a palavra de Deus. Então eles começaram a perguntar um para o outro. Aquelas dúvidas. Será que é ele? O ser humano, ele é assim. Será que é o vizinho? Será que é o da ponta? Será que é o da esquerda, da direita? Eles eram assim para falar com as pessoas. Ele é culpado. Foi ele? É ele? Não. Pode ser que não é. Será que é ele? Não. Será que é o outro? Não. E agora, quem será que é? Havia uma dúvida neles. Quem será que é? Então Jesus já tinha mencionado que alguém iria trair. Quando Jesus fala que alguém iria trair, era o traidor que iria vendê-lo. Esse traidor é Judas Iscariote, o maior ladrão de bolsas, amante do dinheiro. Ele estava na mesa. Ele sabia, Judas, porque ele gostava de dinheiro. Por dinheiro ele fazia qualquer coisa. Se ele era um ladrão, se ele roubava as bolsas das pessoas, então ele realmente venderia Jesus, sim. Não tinha outro. Tinha também outro aqui, que é Pedro, que negaria Jesus 3 vezes. E também tinha os 12 discípulos. Eles abandonaram Jesus várias vezes. Jesus iria no monte orar e falava para ele: fica em guarda que eu já venho. Eu vou orar e já venho. Nas 3 vezes que Jesus foi e voltou, estavam dormindo. Era para estar em guarda, mas eles dormiam. Eles tinham sono? Tinha. O sono chegava, mas eles tinham que estar em guarda, porque Jesus estava orando. Então, eles o abandonaram. Ele, né, negou a Cristo e ele vendeu Jesus. Quando foi ao abandono, foi todos. Mas na hora de vender foi um. E na hora de negar também foi um. Então Jesus já vai afirmar aqui. Quando ele afirma que vai trair, vai negar, é o completo. É o completo. É um pecado que... Pecado não tem tamanho, ser pequeno, ser grande. É pecado. O Senhor está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come o mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas aí daquele que está traindo o Filho do Homem. Então Jesus, ele já fala que ele vai morrer. Ele fala que vai morrer. Ele fala que vai ser vendido. E ai daquele que trair o Filho do Homem. Ai aquele quando trai também o amigo, o colega, o vizinho. Principalmente aquele que conhece a palavra de Deus, que é conhecedor, e aquele também que conhece, está afastado e faz isso com o próprio amigo. Aquele conhecedor, ele prestará contas. Prestará contas
Porque é conhecedor, Judas, ele era conhecedor da palavra de Deus. E hoje, nos dias de hoje, aquele que trai o amigo, aquele que vende, aquele que passa a perna, achando que está fazendo e ninguém está vendo, Deus está vendo todas as coisas. Deus é bom demais o tempo todo. E Jesus aqui menciona as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, será melhor para ele nunca ter nascido. Era melhor que nunca tivesse nascido, porque prestará contas diante de Deus. Judas, ele traiu Jesus, mas ele não passaria o paraíso. Ele simplesmente é diferente de todo mundo. E pessoas que seguem Judas, pessoas que fazem como Judas, principalmente os conhecedores da palavra de Deus, esses, no dia do juízo final, não tem nem como passar para o outro lado, o paraíso. Não vai dar. Porque são suicidas, conhecedores da palavra de Deus. Agora, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, ainda terá uma chance. Mas será também julgado. E ele fala que Jesus seria melhor que ele nunca teria nascido. Isso ele já fala para Judas, aquele que iria trair ele e ia vendê-lo. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Antes que ele fazesse, antes que ele pensasse, antes que ele nascesse, Jesus já saberia que ele iria fazer isso. Mas por que Jesus escolheu ele? As pessoas ficam tentando entender essa mensagem, né? Porque era cumprimento da palavra de Deus. Porque tinha que ser eles. Não tinha que ser outra pessoa. Tinha que ser eles. Porque eles são o cumprimento da palavra de Deus. Não tem outro. Era eles. Eles iriam fazer as coisas com Jesus. Abandonar, negar, trair. Mas tinha que ser eles. Os discípulos de Jesus. E o que eu aprendo com essa mensagem? Essa mensagem nos ensina a não ser como eles. Não traidores. Não abandonar a Deus. Não abandonar a obra. Não negar a Deus. Vamos viver em família. Principalmente nós, conhecedores da palavra de Deus. Porque isso é muito importante. Se você não viver esse evangelho nessa época, para você ter uma vida eterna futuramente, você vai viver o evangelho em qual época? Não dá para viver o evangelho em outra época depois que você morre. Ainda dá tempo para você reconciliar com Deus. Você que é afastado. E você que não conhece, abre as portas do coração. Comece a conhecer o Evangelho de Deus. Aceitando Jesus na tua vida. Porque isso também é necessário. Garanta um momento com o Senhor. Garanta um momento com Deus. Porque Deus é bom demais o tempo todo. Eu falo o que está na Bíblia. Eu falo o que está aqui. Deus nos dá sabedoria, entendimento, para nós interpretar. Faço do simples.
para que todos compreendam e entendam. Aqui no finalzinho é muito interessante, porque aqui Judas, ele ainda pergunta para Jesus. Ele que vai fazer isso. Você está achando que sou eu? E Jesus é mais inteligente que ele. Quem está falando isso é você, não sou eu. Ele já estava se entregando que ele era ele. Porque o inimigo, ele é assim. Faz as coisas com cara lavada. Faz as coisas porque ele quer destruir. Ele faz as coisas para acabar com vidas. Ele faz as coisas para separar casamento, relacionamento. Ele faz as coisas para separar o que está unido. O inimigo, ele só tem esse propósito, não tem outro. Colocar setas e pensamentos maus na sua mente. O inimigo é desse jeito. Eu vou explicar a vocês. Às vezes você está andando numa rua, está caminhando sem parar. E do outro lado, tem duas pessoas que você conhece, está conversando. E você não está na presença de Deus. Talvez isso é do ser humano, talvez, eu não sei. Nem todo mundo é assim. Você não está tendo um dia bom. Você está daquele jeito. E muitas pessoas são assim, passam por isso. E você olha eles conversando, dando risada. E pode ser que o inimigo, ele manda uma seta em você, achar que estão rindo de você. Você pode estar com um dia todo bagunçado, com a cabeça a 1000 por hora. Pode ser que você pense nisso. E isso acontece muito dentro de trabalho. Quando envolve o patrão e o empregado, ou quando envolve dois amigos, dois companheiros de trabalho. As pessoas pensam assim, porque isso talvez seja do ser humano, mas nem todo mundo é assim. Se você está vivendo um evangelho digno, verdadeiro, onde Deus te dá a paz para você descansar no travesseiro, Ele te dá a paz para ter uma vida tranquila, onde você come, dorme, vai trabalhar, vai para a rua, depois você volta ao seu lar. A obediência na presença de Deus também. Deus te dá tudo. Você não precisa mais de nada. Por que você pensaria o que está na mente do que estão rindo ou do que estão falando? Mas isso só vem em mente se você estiver com a mente pesada. Se tiver com a mente liberta, livre, isso não passa na tua mente. Tenho certeza do que eu estou falando. Então, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Que Deus o abençoe. E fique atento às nossas próximas lives. Os nossos próximos vídeos. Sempre tem alguma história da palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, ela é muito poderosa. A Bíblia é a Bíblia. É a palavra de Jesus. A palavra de Deus. É interessante. Porque a gente estuda, a gente aprende. São teorias maravilhosas. E a gente vai vivendo esse evangelho e aprendendo. Para não ser mais um caindo nas ciladas do inimigo. Não vamos ser mais um, não. Vamos ser da luz de Jesus. Então, eu encerro aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal, lá no YouTube. Ativar o sininho, porque lá sempre tem vídeo top da galáxia. Sempre tem alguma coisa para mim estar postando, para mim estar publicando. Eu sempre publico lá também. Quanto aqui, se você quiser compartilhar com alguém que está envolvido com a palavra de Deus, que gosta do evangelho. Cada um tem uma teoria, cada um tem uma explicação. Ninguém é perfeito, ninguém é o bom. Então a gente faz o que a gente sabe fazer, do modo mais simples mesmo. E também não esquece de anunciar para os seus amigos, anunciar que você quer conhecer um Deus.
Não esquece que final de semana você pode ir para a igreja. Sábado, onde eu congrego, é a Assembleia de Deus J.Mead, aqui em Itacarama. Se você quiser fazer uma visita, sábado é estudo dominical, de sábado é das 7 da noite, às 19 horas, às 21 horas. Das 19 horas às 19h30 é oração. E das 19h30 às 21 é estudo dominical. E aos domingos é o culto que começa às 17 horas e termina às 19 horas. Então, são 2 horas de culto. O sábado é estudo dominical e domingo é o culto, onde Deus ele fala os seus corações, onde ele fala através de louvores, onde ele fala através de pregações, onde ele fala através de testemunho. Deus sempre fala com você. Sempre tenha Deus como o seu melhor amigo, porque ele é a nossa rocha, é o nosso refúgio, a nossa alegria. Conte sempre com Deus, porque eu tenho certeza que jamais ele vai falhar com você. E um forte abraço para minha sogra, Dona Dalva. Um forte abraço para o Luiz. Um forte abraço para o Noé. Um forte abraço para a tataravó. Um forte abraço para todos vocês. E que Deus abençoe vocês, internauta do Facebook, internauta do YouTube, internauta do TikTok, internauta do Instagram. Todos vocês, que Deus abençoe, que vocês possam ter um chat maravilhoso, que vocês possam convencer as pessoas, falar para as pessoas estar na presença de Deus, porque Deus é bom demais o tempo todo. Então, eu encerro por aqui e que Deus abençoe a todos. Falou, um forte abraço e fica na paz. Continue firme na presença de Deus. E não larga ele não. Jesus te ama. Deus abençoe a todos.